Hora do debate, boa noite, seja bem-vindo à presente edição do Grande Fórum, que convidou o Mad Yassine da Renamo e também Dias Letela da Frelimo. Hoje vamos debater alguns assuntos que marcam a atualidade política, ou que marcaram a atualidade política dos últimos 7 dias, com algum destaque para esta retirada da acusação por parte da Procuradoria-Geral da República, através do escritório de advogados contratado por si no processo que decorre em Londres, da acusação de suborno para a Privinvest. Vamos olhar também para o processo de pacificação do país, a rendição de André Matsangaíssa Júnior. Vamos olhar para o fato de a cidade da Beira ter um novo edil e, por fim, vamos olhar para as últimas medidas anunciadas pelo Presidente da República no âmbito do estado de calamidade pública. Antes de avançarmos para estes temas, você já sabe, os nossos convidados têm o direito de deixar ficar aquele que para si é o fato que marcou a semana. Mad Yassine, boa noite, começo consigo. Qual é que é o seu fato da semana? Muito obrigado. É sempre um prazer voltar à casa. Meu amigo Dias Letela, meus cumprimentos, assim também. E para quem nos vê e ouve a partir de casa. Para mim, e eu penso que o fato da semana, com maior relevância, tem a ver com o relatório da Amnistia Internacional. Isto porquê? Porque a Amnistia Internacional fez o levantamento de 80 entrevistas diretamente ligadas com o conflito de Cabo Delgado e traçou um padrão não bom sobre a atuação da insurgência, a atuação dos militares moçambicanos e também a atuação dos mercenários contratados pela Moçambique, que são mercenários sul-africanos. A questão da violação constante dos direitos humanos em Cabo Delgado não deveriam ser motivo de falta de resposta por parte da instituição nossas moçambicanas. Mas sim, eu penso que descreve Moçambique do ponto de vista negativo para um conflito ao qual até hoje o governo ainda não disse se estamos perante guerra ou não. Então, como cidadão moçambicano, entendo que aquele relatório da Amnistia Internacional deve ser levado com muita seriedade, de forma a melhorar os aspectos que foram ali mencionados. Pois. Dias Letela, qual é que é o seu fato da semana? Muito boa noite, saudações ao colega do painel Yassine, assim como ao nosso moderador. Permitam-me também que saúde o povo moçambicano do Rufumo ao Maputo, do Zumba ao Índico, bem como os profissionais da saúde que dia e noite tudo tem feito para que o nosso país possa a cada dia travar aquilo que tem sido os avanços da pandemia, neste caso o Covid-19. Permitam-me também que saúde os jovens posicionados nas frentes de Cabo Delgado e no centro do nosso país, que tudo tem feito dia e noite, com sol ou sem sol, ou sol e chuva, para que Moçambique continue a beneficiar-se daquilo que é a mobilidade de pessoas e bens, que é a condição primordial para que o nosso país desenvolva. Como facto da semana, ia referir-me ao encontro do Presidente da República e o André Matsangaíssa Júnior, que é um marco indelével para a nossa história, mas não só, também é um marco naquilo que é a diplomacia silenciosa do Presidente da República, que a cada ano, a cada mês e a cada momento tem nos surpreendido pela positiva. Acho eu que é um grande ganho, tendo em conta que é mais uma baixa naquilo que seria por negativo ou o lado negativo da vida, ao reconhecer esse nosso compatriota que devia se juntar aos outros moçambicanos para produzir e não usar as armas para reivindicar aquilo que seriam os seus supostos direitos. Pois, ficaram aqui os fatos da semana deixados pelos nossos convidados. Vamos avançar para
Nosso primeiro tema de debate, a Peters & Peters, uma firma de advogados contratada pela Procuradoria-Geral da República para ajudar neste processo que é levado a cabo contra 14 réus, entre pessoas coletivas e pessoas individuais, moçambicanas e também estrangeiras, retirou o processo ou acusação de suborno no que toca aos contratos que foram feitos com a Privinvest. A Peters & Peters entende e explicou ao tribunal que a acusação que é feita ou não houve registro de atitudes que lesem o Estado moçambicano na contratação dos serviços, houve sim na avaliação destes serviços, então os culpados não seriam a Privinvest nem os seus donos, mas alguns indivíduos do lado moçambicano. Madi Yacine, eu começo consigo, como é que olha para esta retirada desta acusação e é possível separar estes dois momentos, o momento da contratação de serviços e o momento da avaliação das dívidas, tendo em conta que Jean Bustane, que também trabalha na Privinvest, já tinha dito num outro processo que isto tudo era uma jogada só para tirar dinheiro, não existia nenhum projeto sério para Moçambique. Bom, eu fico perplexo. Primeiro fico perplexo com a forma como a Procuradoria-Geral da República em Moçambique decide gastar dinheiro público para produzir uma mão cheia de nada. Por outro lado, dizer que, se bem me recordo, numa das minhas primeiras intervenções na Assembleia da República em 2015, quando despoletamos a questão das dívidas ocultas, dizíamos que existe dolo e existe crime. E na altura o governo dizia que a oposição teria que provar que, na verdade, existem dívidas ocultas. Nessa altura, dizia até o Ministro das Finanças que as dívidas são um bem para um país. Ora, o Estado moçambicano gastou acima de 100 milhões de meticais só para salvaguardar que uma firma na África do Sul lidasse do assunto Shang. Não é pouco dinheiro para um país. Estou-me a referir à contribuição de todos nós. O Estado moçambicano avançou também para a questão do Brooklyn, nos Estados Unidos da América, após julgamento. Um julgamento em que eu estive presente. A presença em Brooklyn já deixava claro que, para além das pessoas que estão retidas, até com prazo de prisão preventiva fora, já, existem muitos outros tubarões que estão fora. Este recente avanço para Londres, ficou claro que existe um tubarão cereja. Ou seja, enquanto que a Privinvest, que estava acossada pelo Estado moçambicano desde então e marcou-se o julgamento para janeiro, acabou por deixar cair uma informação que é crucial para o processo todo, que é, no grupo das pessoas que receberam dinheiro e que estão presas, existe também o MOR, ou seja, existe uma das pessoas mais importantes para o país, que é receptor de valores também. Acha que isso está ligado aos últimos pronunciamentos de Iskandar Safa, dono da Privinvest, que diz que se houve corrupção, então... Também o Presidente da República, recebeu do mesmo dinheiro e, automaticamente, se todos os outros foram corruptos, o Presidente da República também deveria ser recolhido porque também beneficiou do mesmo bolo. Pois. Aí é preciso olhar a mudança estratégica da PGR. Olha, voltando para o pronunciamento do Presidente Guebuza, na última vez que foi escutado pela PGR, dizia que ele, na qualidade de Presidente, existia um Ministro da Defesa que sobretendia pela área de segurança e defesa e que devia ser essa pessoa a responder. Esta pessoa hoje está perante um órgão que é a Presidência. Agora, se nós temos pessoas presas há mais de 2 anos e o Estado moçambicano os retirou bens, e uma das exigências do Estado moçambicano no documento era que o tribunal decidisse que os bens dessas pessoas pudessem ser também arrastados para favor do Estado moçambicano. E de repente a PGR vem a dizer que quando a Privinvest reclama a presença do presidente Nunes no processo porque doou dinheiro para além do doado pelo Partido Frelimo, a PGR parece dizer que não considera estes dinheiros
que a priori tem pessoas presas por causa desses valores, não considera. Ou seja, eu tenho problemas de perceber Dias Letela, vou assim, qual é que é a sua interpretação com relação a isso? O seu colega de painel acaba aqui levantando algumas questões de interesse. Esta acusação é feita em Londres, mas é feita também em Moçambique e acusa os mesmos indivíduos, como dizia, pessoas coletivas e também singulares. Retirando esta acusação contra a Privinvest, na sua opinião, acha que se devia retirar também contra os indivíduos que hoje estão presos? Bem, talvez permita-me dizer que a retirada de acusação, acredito eu que deve haver motivos bastantes por parte da PGR para o ter feito. O motivo que nos chega... Não tendo acesso ao processo, torna-me difícil comentar. Sendo um processo judicial, eu acho que vai seguindo aquilo que são os seus trâmites legais. E também temos as partes identificadas que estão dentro deste processo. E como eu dizia, tudo está sendo feito para que haja um pronunciamento, porque o que estamos a fazer até então, estamos a agir, e se eu assumisse, estaria a comentar na base de especulações. Uma vez não havendo da parte da PGR um pronunciamento claro em relação a este processo. Digo mais, me posiciono porque enquanto estamos a debater assuntos que foram circulando nos jornais que infelizmente são típicos desse tipo de notícias, hoje também começam a nos chegar outras notícias por outras vias de informações que mostram que não houve retirada da acusação. Então, eu acho que é prematuro assumirmos que a PGR tomou esta decisão. É preciso que se cave mais, é preciso que se procure saber daquilo que é a situação real do processo. Aliás, dizia eu que se isto tiver acontecido, pode e deve existirem motivos claros que a PGR, no seu devido momento, vai ter que explicar aos moçambicanos para que não fiquemos numa situação... Mas a PGR mostra-se bastante fechada com relação à partilha de dados sobre este caso. Bem, enquanto isto acontecer, não podemos assumir ou julgar na base de especulações. Como dizia o meu colega, toda acusação, toda preocupação e todos os motivos incidem naquilo que é a figura do presidente da Frelimo. Numa dos nossos debates, foi claro que o nosso presidente não está envolvido como tal. E o facto dele ter estado como ministro na altura e parte do governo não pode se assumir na totalidade como se fosse o mentor das dívidas. E bem disso, a Procuradoria está a se fechar, não no sentido de arrogância, mas no sentido de conduzir o processo dentro daquilo que é o segredo normal, para que num futuro próximo possamos ter resultados que possam ajudar quer Moçambique, quer as outras partes internacionais preocupadas neste processo. Não estando a querer debater aqui a hipótese, mas levantou duas. O Dias Letela disse que, havendo a possibilidade deste recurso ter sido tirado, a Procuradoria deve ter os seus motivos para justificar. O que eu lhe pergunto é, havendo esta colocação que aqui fez, acha que isso está ligado aos últimos pronunciamentos do dono da Privinvest, que acusa diretamente o Presidente da República? Bom, diria que não. Diria que não, porque a Procuradoria é autônoma, o Presidente é uma coisa, a Procuradoria é outra coisa. Os órgãos de justiça funcionam normalmente no nosso país, por isso que temos visto decisões nos últimos anos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa dos moçambicanos. Se isso tiver que acontecer ou que tenha acontecido, não seria
por razões de pronunciamento, dos últimos pronunciamentos, mas seria por uma fase, um quadro legal de uma fase de um processo que pode ter se chegado, porque, como eu disse, o processo tem fases. Pois. E esta pode ser uma das fases em que chegou-se à conclusão de que não há motivo de se fazer essas acusações, se não se reúne, não há como podia, não reúne aquilo que é o quadro legal para que se possa acusar as pessoas envolvidas como se houvesse o crime de suborno. Então, acho eu que, no momento certo, como eu disse, o governo, a procuradoria e as outras partes envolvidas no processo vão se pronunciar. Pois. E aí poderemos julgar com bases não nas especulações, porque senão não teremos um Moçambique ou uma justiça dentro daquilo que é o que o povo moçambicano quer. E assim, que impactos acha que isto pode ter, tendo em conta que estas informações, se calhar, dariam algum moral a mais aos processos que decorrem tanto fora quanto dentro do país? Primeiro, eu ajudar o meu colega Dias a perceber o seguinte. Houve uma comissão de inquérito parlamentar. E a comissão de inquérito parlamentar chegou à conclusão que sim, aqui houve dinheiro do Estado moçambicano que foi levado por pessoas ou agentes do Estado no exercício das suas funções para benefício próprio. Meu colega deputado tem lá na Assembleia da República ainda o relatório da comissão de inquérito que este relatório aprovou e concordou com o relatório também da CROL. 2. Então, até aí, não há especulação nenhuma. Dentro do relatório da CROL, o Presidente da República é mencionado. O Presidente da República é mencionado no relatório da CROL. Em função das explicações dadas por todos aqueles que estiveram envolvidos no processo. E é uma questão que é muito interessante. É que o Presidente da República é citado até na constituição de uma empresa chamada Sunflower, que é a tal que fez a recepção dos dinheiros do Presidente em Dubai. Não há até hoje uma resposta formal de distanciamento por parte do Presidente da República. Segundo, a Previnvest deixou claro que financiou o Partido Frelimo no período eleitoral num montante de 10 milhões de dólares. Ora, não foi preciso muito trabalho para os jornalistas seguirem o talão de depósito e o Partido Frelimo assumir que recebeu este valor. Uma coisa muito interessante para aclarar o meu colega do painel é que o porta-voz do Partido Frelimo recentemente apareceu a dizer, o Caifadine Manas, em relação a estes dinheiros, apareceu a dizer que não havia problema para que o candidato, neste caso o presidente, que é agora o presidente Filipe Nyusi, na altura candidato, não havia problemas com que o candidato recebesse dinheiros de fontes de apoio. Mas são estes dinheiros, que os donos dos dinheiros estão a dizê-lo que o deram na situação de corrupção. E se aqueles outros que estão presos hoje é devido à corrupção em função do procedimento da PGR, então Exaltina Lucas, na altura responsável pelo Tesouro, e também o Filipe Nyusi, na altura candidato do Partido Frelimo, deveriam estar presos. Até aí não há especulação de jornal nenhum. É o relatório dos tribunais. Olha, o posicionamento formal do tribunal de Brooklyn, eu recebi na qualidade de pessoa interessada, do tribunal. Estive no tribunal e recebi o documento. Posso partilhar um dia com um colega e vai perceber que está lá o nome do presidente. Tendo em conta que... Quem puxou para o tribunal arbitrário, neste caso de Londres, foi também Moçambique. Então, é a PGR que está a agir e é a PGR que está a perder. Tendo em conta que Iskandar Safa estava a agir aqui como um búfalo ferido, foi acusado e também começou a acusar, isto pode resultar na retirada das acusações por parte deste? Mas há uma questão muito pontual aqui que o painelista coloca. Eu queria talvez esclarecer isso. O colega Yassine falou muito bem. Acho que estamos a misturar as coisas. Nós não estamos a falar da existência ou não das dívidas. Não estamos a falar da existência ou não de subornos. Não é isto que estamos a discutir. Estamos a discutir o último pronunciamento em jornais, que acusa a PGR de ter retirado a queixa. E dizia eu que até então
assumimos como especulações. Mas Tendo em conta que a PGR não assume a retirada da acusação. É o primeiro ponto. Segundo... A informação sobre as dívidas não chegou através da PGR, nem através de nenhuma instituição. Sim, mas não Estado. significa que todas as fontes... Há uma coisa que dizia agora o moderador. Estamos perante pessoas envolvidas num problema em que cada um tenta se safar à sua maneira. Claro. É normal que esses pronunciamentos por parte da outra parte queira apenas envolver o lado moçambicano para escapar de uma certa situação. Se não vejamos, falou do pronunciamento do Caifadine Manasse. Caifadine Manasse, como porta-voz, fala como membro do Partido Frelimo, como qualquer outro partido pode receber apoios. Agora, numa situação em que o apoiante está encurralado, não se nega a hipótese de usar artimanhas para associar o apoio feito por livre e espontânea vontade a um partido, não a um presidente Nyusi, a um partido com a situação das dívidas. Por isso, não podemos comparar diretamente a situação dos detidos com o da pessoa do presidente Nyusi, por causa do apoio de um determinado partido. Quer a Renamo, quer o MDM, tem tido esses apoios. Colega Letela, antes, eu percebo que o colega Letela pode estar em função daquilo que percebeu. Aqui há duas questões. Existem 10 milhões que foram patrocinados ao Partido Frelimo. E 1 milhão? E 1 milhão dado ao candidato Nyusi. 1 milhão. Há um documento de pedido de patrocínio por parte do presidente Nyusi a Privinvest para que seja comprada uma viatura com as especificações que ele queria para a sua campanha e foi cedido este valor. E a viatura existe. A questão aqui que nós temos são 2 pontos. Pode muito bem concordar consigo que estamos perante especulação de fontes internacionais. Mas temos aqui o pronunciamento do presidente Guebuza perante a Procuradoria, feita no ano passado, em novembro, que disse claramente que ele, na qualidade de Presidente da República, todas essas questões que são levantadas, que se questione ao Ministro da Defesa. E o Presidente Guebuza, que também é Presidente honorário do Partido Frelimo, referia-se e disse ao antigo Ministro da Defesa. O antigo Ministro da Defesa é o atual Presidente Nyusi. A não ser que... Mas numa questão de dívida. Sim. Nós não negamos. Sim, ele esteve porque fazia parte do governo. Isso eu sempre assumi. Não. A situação da dívida existiu. Não negamos que a dívida não existiu. Não estamos a falar de dívida. O envolvimento dele, do presidente, como uma parte do valor estava ligado às situações da defesa, era justo que ele fizesse parte. Sim. Essa parte... Mas nós estamos a falar de corrupção. É isso que... Nós aqui estamos a falar de recebimento de valores por parte de alguém que nós hoje estamos a dizer que nos emprestou ilegalmente. Então, uma coisa, tão simples como isto. Se aqueles moçambicanos estão ali naquela cadeia porque receberam subornos, e todos nós concordamos com isso, não é? Estão subornados. Receberam subornos, estão presos. Por que essas 3 pessoas estão aqui fora? Esta é a questão. Esta é uma das questões da Privinvest, que diz, ok, se vocês levaram uma lista de todos que... do bolo Sim. que entrava no empréstimo Sim. ao nosso país. Diferentemente de um patrocínio, como estávamos a discutir. Esses tiraram o bolo. Uma coisa é dizer, não, mas é isto. É preciso reconhecer a inocência do presidente Nyusi e assumirmos que numa dar o caso em julgado. Numa situação, não, isso mesmo, é inocente. Até que não é todo cidadão goza desta presunção de inocência, até que o caso transite em julgado. O que me deixa mais feliz é saber que não é só presunção, é que o presidente Nyusi é inocente. Não, vamos imaginar que o Letela tenha razão. Repara, Letela, a minha posição não é se o presidente Nyusi é inocente ou não é. Porque eu penso que o presidente Nyusi é uma das pessoas mencionadas no processo todo. A minha questão é, a PGR não deve, não pode brincar com o contributo dos moçambicanos para um processo de mais de 3 anos, chegar à altura do julgamento, dizer que não era isto que eu queria dizer. Tanto como não concordo que durante todo esse tempo a PGR esteja a pagar uma firma na África do Sul para assessorar um cidadão. Que este cidadão, por lei, em Moçambique também já devia ter sido indiciado de um crime. Pois. É isto que eu acho que a PGR... Porque na África do Sul não está preso só um moçambicano.
Eu fui vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia da República e fiscalizei várias vezes a África do Sul. Então, nós temos mais de 3.500 moçambicanos presos. Mais uma vez. A PGR, em particular, sim, há uma coisa que, se me permitir, nós temos que falar com uma abertura justa. Não podemos comparar um moçambicano que é preso por furto ou roubo na África do Sul com uma situação em que ele é preso, é julgado e está lá a pagar. A situação de Manuel Chang é, até então, um processo, uma situação incógnita que a PGR, ao evitar esses esforços, quer o cidadão Manuel Chang no solo pátrio, para que possamos não só ser julgados, mas também facilitar aquilo que são os andamentos do processo. Porque com a situação dele, com a ida aos Estados Unidos ou permanência na África do Sul, põe em causa aquilo que é o normal andamento do processo. Aproveitando a defesa da oligarquia moçambicana que beneficiou-se desses dinheiros ilegais. Põe em causa, porque se Manuel Chang vai aos Estados Unidos, de certa forma, é muito claro, vamos conhecer todos os cabecilhas deste negócio fraudulento postado. A minha preocupação aqui é que o Partido Frelimo, na qual o meu colega é representante, acha normal que o esforço do cidadão moçambicano esteja para pagar uma dívida que o Parlamento não sancionou, para além de não ter sancionado, considerou ilegal, o Conselho Constitucional considerou ilegal, e mesmo assim o Partido Frelimo está à vontade que isso falando Dias Letela. É por isso que a PGR, os moçambicanos, querem Manuel Chang no solo para que possamos recuperar. Aliás, Dias Letela, falando em solo pátrio, coloco aqui uma questão. Como é que veio o andamento do processo em Moçambique? A PGR, falando também em Manuel Chang, disse na sua última comunicação na Assembleia da República que já tinha elementos suficientes para avançar, mesmo sem Manuel Chang, que antes era apresentado como peça-chave para esta evolução. Entretanto, depois disso, só houve aquelas movimentações para tentar ouvir o ex-presidente da República e depois daí, pelo menos a nível interno, nem água vai, nem água vem, sobretudo tendo em conta a informação pública sobre o andamento. Bem, não podemos nos esquecer que estamos diante de um processo complexo, como eu disse. É preciso fazer esta criação não só da parte moçambicana, mas também da parte internacional. Mas também não devemos nos esquecer que a ida da Procuradora-Geral da República à Assembleia foi no ano passado, há bem pouco tempo, e tivemos aquilo que é o normal do nosso país, as férias judiciárias. Então, não podemos olhar para 3, 4, 5 meses como se fosse muito tempo depois de termos tido este interregno. Digo, é um processo complexo em que até pode-se assumir a determinada altura que pode-se andar sem o Manuel Chang, mas naquilo que é o andar do processo pode até encalhar e voltar a se assumir também que é preciso que o Manuel Chang esteja em Moçambique, mas não só, como eu disse, as outras partes também possam ser ouvidas. O que não queremos não é só termos detenções, é que existam detenções justas, mas ao mesmo tempo consigamos recuperar aquilo que são aquilo que foi o valor ou em termos de patrimônio que acabou lesando o nosso país. Eu concordo, mas repara só, é que no sentido de recuperar os valores, a pessoa que deu o dinheiro está a dizer 1 milhão de cidadão News. Nós, como moçambicanos, queremos recuperar esse dinheiro de News, que está com o News. Ele está a dizer que 10 milhões deu ao Partido Frelimo. Queremos que o Partido Frelimo devolva esse dinheiro, porque a pessoa que tem a lista de distribuição dos dinheiros está a dizer que, para além dessas pessoas que estão aí presas, que eu dei, também dei ao cidadão News. Também dei a Exaltina e também dei ao Partido Frelimo. O que nós queremos é que essas pessoas, pelo menos publicamente, se pronunciem distanciando-se da recepção desses valores. Já houve. O porta-voz do partido já pronunciou-se, distanciou-se. Há uma coisa, eu volto a dizer. Estimados convidados, temos 30 segundos neste bloco, precisamos avançar para uma breve pausa. Não juntemos alho com bugado. Eu estou a dizer que uma coisa é haver provas
de que o partido Frelimo recebeu Não, dinheiro. existem provas Sim, claras. por isso que estou a dizer. Sim, existem As provas foram anuladas em Brooklyn. As provas foram anuladas. Deixa-me que eu termine Fica à pouco. vontade. Sim. Uma coisa é termos as provas da recepção dos 10 milhões. Sim. A outra coisa é a proveniência e aquilo que motivou a recepção desse dinheiro. Então, muito simples. O Partido O Frelimo só tem que dizer por que recebeu 10 milhões da Previnvest, que hoje nós estamos a colocá-lo ao tribunal. Há uma coisa, Tão simples como isso. há dois cenários. O segundo qual é que seria? O segundo é a situação de dizer que quer recuperar 1 milhão que supostamente o cidadão Filipe Nyusi Não é supostamente. Aqui não há suposição. Volto a te dizer, é que nós temos que, não basta eu dizer que dei 1 milhão ou assim. Pode não consubstanciar-se a um crime. Então, não é isso que mas é o estamos a dinheiro da negar. fraude. Nós estamos a Mas dizer... é o dinheiro da fraude. Estimados convidados, momento para uma breve pausa, não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos no segundo bloco do Grande Fórum. Mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo a este debate que hoje convidou Momad Yacine e Dias Letela. No primeiro bloco discutimos a situação das dívidas ocultas, a retirada de uma das acusações por parte da PGR, uma acusação que é feita contra a Privinvest. Vamos seguir o nosso debate com alguns desenvolvimentos no que toca ao DDR, se quisermos, processo de pacificação do país. André Matsangaissa Júnior, um dos braços direitos de Mariano Nhongo, o presidente ou líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, rendeu-se e apareceu ao lado do Presidente da República dizendo que saiu das matas porque é pela paz, e o Presidente da República pediu que este indivíduo não fosse julgado, que fosse recebido pela sociedade moçambicana como alguém que está em condições de contribuir para o desenvolvimento da pátria. Dias Letela, depois de sofrer aqui alguns golpes, Mariano Nhongo, ele mesmo disse que a sua família foi sequestrada, depois foi o seu chefe de Estado-Maior-General, antes o porta-voz. O que é que isto significa? Mariano Nhongo está cada vez mais fragilizado? Bem, costuma-se dizer que o caminho da paz é a própria paz. O que fragiliza Mariano Nhongo é exatamente a grande diplomacia do presidente Nyusi, que sempre olhou quer para Mariano Nhongo, quer para os outros beligerantes, não como inimigos pessoais, mas como pessoas que lesam a pátria e que o objetivo final não era aniquilar. O que se queria é que eles reconhecessem que não é o mecanismo legal que estava sendo usado para reclamar aquilo que falei anteriormente, que são os supostos seus direitos. A rendição de André Matsangaissa mostra maturidade, mostra reconhecimento, mostra patriotismo, mas mostra também uma grande segurança por parte do presidente Nyusi, porque se ele não confiasse no presidente Nyusi, não confiasse naquilo que foi sendo a diplomacia do presidente Nyusi, em nenhum momento ia se entregar, mas houve este assumir que, voltando, teria inserção na nossa sociedade, teria espaço para ser tratado como filho, e é isto que aconteceu, é desta maneira como todos nós nos apercebemos. Foi recebido pelo presidente no meio de muita festa, como filho pródigo. Então, acho eu que é uma nova fase, mas temos que assumir sim que o Mariano Nhongo tem esta fase que se segue, para também seguir o mesmo caminho, porque não o fazendo, com a grande fragilização que ele vai tendo a cada dia, não restará mais nada senão ter que tombar o que não é, como disse inicialmente. Ainda resta espaço para Mariano Nhongo ser perdoado, tendo em conta que ele está a ser cassado pelas Forças de Defesa e Segurança e o prazo de rendição que o Presidente da República deu já terminou. O presidente Nyusi, quando da sua tomada de posse, dizia e diz sempre que o coração dele cabe a todos os moçambicanos. E esses moçambicanos incluíam o Mariano Nhongo. A qualquer altura que o Mariano Nhongo reconhecer que olhou para aquilo que são caminhos, tomou decisões precipitadas, foi coagido a seguir um caminho que não é típico dos moçambicanos, ele terá espaço para ser recebido como filho e será alinhado naquilo que é o processo de DDR. Aliás,
A quando do encontro de André Machangaíssa Júnior e o líder da Renamo, Ossuf Momadi, um dos apelos que este o fez é que ainda há espaço, que volte, se junte. Estamos a dizer que quer o governo de Moçambique, quer a liderança da Renamo, tem criado essas condições para que a qualquer altura que Mariano Nhongo se entregar, possa ser tratado como filho e não ser marginalizado. Agora, cabe a Mariano Nhongo aceitar esta oferta, que não é só do governo, mas é de todos os moçambicanos, porque queremos um Moçambique livre. Pois, Mohamed Yassine, pode-se usar André Machangaíssa para chegar perto de Mariano Nhongo? Outra pergunta que eu coloco aqui é, tendo sofrido várias baixas, o que é que acha que pode estar a manter Mariano Nhongo dentro das matas? Olha, eu olho para esta última aparição do jovem e faço também alguns questionamentos conjunturais. É que nós já tivemos 3 dissidentes de Mariano Nhongo e é preciso ver 3 dissidentes de peso. Mas é preciso perceber o que é que significa de peso na guerrilha, não é? O chefe de Estado-Maior-General representa alguma coisa? Nenhum deles é chefe de Estado-Maior-General. O Paulo Ngringane. Olha que disse claramente que ele está cansado de estar na mata, pela idade que tem, tudo que ouvimos diretamente dele. O outro, na verdade, quando a imprensa o menciona, ele já tinha estado em casa há cerca de 4 meses. Pois. Significa que houve também o uso da imagem de rendição desta pessoa que já estava em casa há muito tempo. E eu sei perfeitamente disto. E recentemente nós tivemos uma aparição que parece ser de peso, mas vamos olhar para a guerrilha. André Machangaíssa disse que se Mariano Nhongo por acaso se entregasse, seria ele mesmo a liderar a junta. Mas André Machangaíssa nunca foi militar. Não lutou em nenhum lugar. Então, o que significa que nós podemos estar perante de alguém de relações públicas fundamentais para o processo de expansão da junta. Está a dizer que Mariano Nhongo pode não estar tão fragilizado assim? Quero dizer que é preciso ter muito cuidado com a guerrilha. É preciso perceber que a guerrilha não depende de fatores formais para se impor. O que é preciso fazer não é buscar André Machangaíssa de lá e colocar ele num fato e gravata, vir à presidência, diferente do que foi feito com os outros também, que tinham um peso, como bem disse, tinham um peso e não passaram pela mesma lavagem de imagem para sentar com o Presidente da República. É preciso avaliar o problema que nós temos no centro para poder buscar mecanismos essenciais de resolução de conflito. Nós não podemos estar a dizer que, porque este hoje veio, e repara o discurso do Machangaíssa é claro a dizer que ele entende que o processo deve ser por via de diálogo. Muito bom. E eu questiono. Alguém que se rende, e por acaso eu não li nenhum jornal, ou não ouvi a dizer que eu me rendi. E segundo, não te é estranho que seja o único dos tantos que se renderam, que tem um acompanhamento constante do grupo de negociação das Nações Unidas. É o único também bastante acarinhado pela Renamo. Foi recebido também pelo líder Ossuf Momadi. Sim, mas aí está. Além disso, aí está. Ele liderava, isso era tipo 2 lideranças dentro da junta. Enquanto Mariano Nhongo se pensava ou calculava que ele estivesse mais para a zona sul de Sofala, o André Machangaíssa estava mais para a zona centro ou norte de Sofala. Então estamos a dizer que são cabeças de peso. É tipo presidente e vice-presidente. Então, justifica-se este carinho, não só pelo historial que André Machangaíssa Júnior tem, mas ele não tem historial nenhum. Em nome da família, a linhagem familiar. Olha, a guerrilha, colega, vamos lá ser assim. Olha, nós queremos resolver um problema no centro de Moçambique, como moçambicanos. O Presidente da República, como bem disse, com toda a vontade que tem para resolver o problema do centro de saída,
sabe que o processo de acarinhamento de um e o outro pode também não ser um chamativo para a resolução do problema da junta. É preciso olhar isto. Eu penso que nós devemos continuar a olhar para a questão de centro e buscar conversar com Mariano Nhongo. Porque, na verdade, quem pode implodir, quer dizer, o prémio que Moçambique pode ter é a caminhada de Mariano Nhongo a dizer que hoje não quero mais estar em conflito com todos os meus irmãos moçambicanos. E para tal, tanto como Presidente da República, como a Renamo, como eu, tu e todos nós, devemos continuar a fazer o trabalho de forma a persuadir quem se junta com este grupo para que resolvamos o problema de Moçambique e de uma vez por todas saiamos das guerras. Dias Letela, o que é que pode significar? Há uma informação que foi avançada aqui pelo Presidente da República que diz que há outros indivíduos que as Forças de Defesa e Segurança já sabem que também tentam reivindicar aquilo que acham que são os seus direitos por via das armas. O Presidente da República falou até da existência de uma base na zona norte do país, na província do Niassa, e depois há um evento mais recente, este ataque que houve em Xiringoma, na província de Sofala, que já está a começar a ser atribuído à autoproclamada Junta Militar da Renamo. Estes dois fenómenos, o que é que podem significar? Continuamos com a versão de que Mariano Nhongo está fragilizado? Bem, como dizia Yassine, estamos perante guerrilha. O posicionamento na zona em que o comboio sofreu o ataque ontem mostra mais uma vez o encurralamento que Mariano Nhongo pode estar a sofrer e a subir em direção a outras zonas em busca de refúgio. Contudo, não se pode negar que ele esteja fragilizado. Eu acredito que sim. Infelizmente, dentro daquilo que é a guerrilha, 3, 4, 5 pessoas podem desestabilizar uma província. São pessoas tipo, não temos nada a perder, mas a clareza de que o Mariano Nhongo, que saiu de Gorongosa para as matas dentro, não é o mesmo Mariano Nhongo em termos de força que hoje está a se fazer sentir na zona centro. O resultado disto é esta calmia que se registra ao longo da Estrada Nacional número 1. Isso é resultado da pressão e da fragilidade que Mariano Nhongo pode estar a sofrer por parte daquilo que são as forças de defesa. Dias, como é que olha para este acarinhamento que recebeu André Matsangueissa Júnior por parte do líder da Renamo, Ossuf Momad, tendo em conta que este líder e o partido estavam a ser bastante acusados de ter alguma apatia já com relação a este processo? Bem, eu acho que desde que o líder da Renamo assumiu a direção do partido, mostrou que não valia a pena recorrer ao uso da força para resolver os problemas, quer dentro do partido, quer dentro do nosso país. Mostra mais uma vez, acredito que dentro daquilo que é a longa reflexão que o líder da Renamo pode ter tido ao longo do período em que ele está como governante do partido, que o melhor caminho não é dividir, é aglutinar. Então houve esta necessidade não só de incluir o André Matsangueissa, como acredito que também o Mariano Nhongo, saindo das matas, vai ter o mesmo tratamento, porque só isto é que pode trazer robustez para a Renamo e não divisão no seio da própria Renamo. Eu penso que o problema de Mariano Nhongo não deve ser visto como um problema da Renamo, porque ultrapassou o círculo de discussão política dentro do partido, ultrapassou o alinhamento do DDR e passou a ser um problema de criação de danos colaterais e morte no país. Continuo a dizer que eu penso que devemos evitar todos os esforços possíveis para criar mecanismos e pontos de negociação. Seja qual for o motivo que leva Mariano Nhongo e a junta dele continuar no mato, é importante que a gente mostre uma abertura para unir os moçambicanos e daí, de uma vez por todas, acabar com a guerra em Moçambique. É preciso não esquecer que desde que Moçambique é independente
Não teve um ano sem guerra. Mohamed, assim, temos de avançar para outro tema de debate e agora vou pedir alguma capacidade de síntese na colocação de opiniões. É um assunto que não podemos passar por cima. Perdeu a vida há 2 semanas o líder do Movimento Democrático de Moçambique, era membro do Conselho de Estado e também presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira. A nível do partido ainda não se encontrou um substituto, aliás, está por se marcar um congresso para o efeito, mas a nível da liderança do município já se encontrou um substituto, chama-se Albano Carijo, um substituto que está ali também por força do que a lei manda. Como é que olha para esta escolha de Letela? Alguns dizem que sim, foi boa, outros nem por isso. Ainda é prematuro avaliar isso ou já pode-se dizer que esta é uma boa ou má escolha? Bem, talvez eu ia dizer que não se pode julgar homens por aparência. É preciso que os homens sejam dados oportunidades para mostrar aquilo que podem fazer. O líder ou o presidente do município hoje, ontem vereador, não são as mesmas pessoas. Eu fui vereador, as oportunidades que eu tinha de tomar decisões como vereador não são as mesmas que o meu presidente do município tinha. Mas aponta-se Albano Carijo como um indivíduo que esteve na vanguarda do projeto de Davis Simango. Ele é que também influenciava o processo de desenvolvimento. Sim, por isso que estou a dizer que nós não podemos julgar. Eu acredito que tendo as mesmas oportunidades que o Davis teve, quer a nível interno, quer a nível internacional, externos, ele poderá continuar a trabalhar para o bem-estar dos beirenses. Agora, o que neste momento deixa a desejar será que ele terá o mesmo acompanhamento, a mesma aceitação, carisma dentro daquilo que são os munícipes da Beira? Isso já depende daquilo que é o dia a dia de cada pessoa, de cada líder, da forma como ele encara a população e da forma como interage com a população. Então aí terá que deixar de ser chefe e assumir a liderança, porque substituir uma pessoa como o Davis Mbepu Simango é complicado no nível de inserção em que ele já estava na cidade. Mohamed Yassin, Albano Carijo disse no seu discurso de posse que precisa do apoio de todos e que as intrigas e as fofocas podem levar o município da Beira para o abismo. Como é que olha para este discurso aglutinador ou de tentativa de juntar aqui forças tanto do governo, dos partidos opositores e também da população para esta nova era da cidade da Beira? Bom, eu primeiro aproveito também aproveito esta oportunidade para endereçar as condolências à família Simango, ao MDM, ao meu amigo o engenheiro Lutero Simango. Claro que na altura que o engenheiro Davis Simango perdeu a vida, eu não me encontrava no país. Mas primeiro vejo a substituição no município da Beira como um processo normal, porque é um processo constitucional. Que o primeiro, se perder a vida, o primeiro da lista, praticamente o que vem a seguir é que assume, o que significa que a possibilidade de haver frição na assunção do cargo é menor. É menor. Na verdade não existe, porque é um procedimento constitucional. Agora, tudo agora sem a figura das eleições intercalares. Claro. E depois é preciso perceber que o Carijo sai da Renamo na mesma altura que o engenheiro Davis Mbepu Simango. É preciso recordar que na altura ele foi também assessor do presidente da Câmara. Não é? E quando houve a separação também foi com o engenheiro. E desde então é o segundo homem, depois do Davis, sempre foi no município da Beira. Então, e é também uma das pessoas de extrema confiança dele. Repara que a Beira, o maior problema que a Beira tem como autarquia é a questão infraestrutural. A questão das cheias. A vulnerabilidade. E quem é que o engenheiro Davis colocou como responsável? O Carijo. Então significa que naquilo que é o maior problema, o engenheiro o colocou. Repara que nessa recente afirmação ele dizia que está assegurado 60 milhões de dólares feito o esforço do Davis Simango para a continuidade de um projeto que já existia. E eu penso aqui que o problema poderá surgir se a cúpula do MDM, ele não faz parte da cúpula,
a cúpula do MDM não o apoiar politicamente. Este que pode ser o problema. Ou seja, se o presidente, o secretário-geral, que agora assume interinamente o partido até o Congresso, se distanciar do único município que o MDM tem, que é o município da Beira, ou se o chefe da bancada, que também é irmão do falecido, não o dar o apoio político que é necessário. Agora, é preciso saber se terá pujança suficiente para se posicionar para o próximo pleito eleitoral em 2023. Aí, não sei. Agora as coisas estão cada vez mais em aberto, falando aqui de eleições. Dias Leitela, vou, assim como dizia o seu colega de painel, a substituição a nível do município é um processo constitucional, é simples e não há possibilidade de haver frição. Queríamos ter aqui, só para deixar o telespectador ciente, um convidado do MDM, mas infelizmente não apareceu e se calhar apresenta a sua justificação oportunamente. Dias Leitela, como é que deve-se manter aqui esta tranquilidade dentro do MDM para que a sua substituição, a substituição de Davis Simango, no cargo de presidente do partido não seja aqui rodeada de conflitos, ou algo como aquilo que vimos há bem pouco tempo dentro da RNAM? Bem, uma das coisas que é preciso que seja feito dentro do MDM é desconstruir esta ideia que muito se propalou de que o MDM parece estar a priorizar a linhagem familiar. É preciso que o MDM sente, defina, se encontre, porque temos jovens com muita pujança dentro do MDM, como Ronguane, como Bismarck. Mas é um MDM também que em 2017-18 mostrou-nos que não conseguia gerir muito bem os seus assuntos internos. Por isso que estamos a dizer, morre um líder, há necessidade de substituir um líder, pode ser oportunidade neste momento de uma reestruturação profunda dentro do próprio MDM, com vista a fazer, porque estamos hoje com o MDM que está com 6 deputados no Parlamento e com a morte do MDM não podemos negar que está totalmente fragilizado o MDM, era a cara, era o garante do dia a dia do MDM, então é preciso que se encontre uma figura consensual que possa dar andamento, que possa ser uma figura em que não só é consensual dentro do MDM, mas também uma figura que tem algum espelho, uma visibilidade dentro da sociedade. Então, é daí que poderá conseguir manter-se os membros que hoje o MDM tem, mas também poderá conseguir angariar novos membros. Porque a união é que poderá fazer com que o MDM possa permanecer. Contrário a isso, teremos um MDM que em pouco tempo poderá voltar a ser talvez quinta, décimo partido no nosso país. Não é o que nós queremos, olhando para aquilo que é a democracia no nosso país. Pois, Mohamed Yassin, muito rapidamente, disse aqui, com todas as letras, que a substituição a nível do município foi simples, também tendo em conta a Constituição da República, não há espaço para que fosse de frições. Como é que acha que poderá ser ou deve ser conduzido o processo para que o mesmo aconteça dentro do partido? Temos experiências no país que nos mostram que o desaparecimento de um líder acaba criando, em algum momento, algumas confusões. Aliás, aconteceu mesmo no seu partido. Bom, eu penso que não será, provavelmente não será assim tão fácil para o MDM, porque na verdade não existem 2 Davis Simangos. Davis Simango é aquele. E o processo da constituição do partido, a forma como Davis Simango chega à liderança do partido, na criação e liderança do partido, é numa situação de reivindicação de liberdade de expressão dentro de um outro partido, neste caso a RNAM, onde tinha sido eleito antes presidente do município pela RNAM e não tenha sido convidado para ser o próximo candidato do partido ao mesmo município. E aí, o que pode suceder também dentro do MDM? Não, mas aqui pode acontecer sim, mas por isso que eu dizia que não consigo dizer se ele terá o carisma suficiente para se posicionar com firmeza de forma a ser o próximo candidato do MDM em 2023. Não sei. Mas aqui há outra questão dentro do partido. Eu acredito que, sabe, o processo eleitoral em Moçambique é muito volátil. Não é
este é que é a melhor pessoa para quê? Provavelmente, da cartola, o MDM nos retira uma personalidade que ultrapasse a aceitação do MDM e que se torne um problema para os outros partidos. E isto vai depender da astúcia que o MDM vai poder ter na indicação dos seus quadros. Pois, há um assunto aqui que não podemos ignorar. É verdade que não trouxe grandes novidades, mas é preciso ser analisado. O Presidente da República fez mais uma comunicação à nação no âmbito do estado de calamidade pública. Decidiu manter muitas das medidas que estavam no Decreto 2/2021, de 4 de fevereiro, sendo que optou também pela abertura das escolas e dos treinos para as equipas que fazem parte das seleções, ou para as equipas séniores, melhor dizendo. As equipas séniores não são colocadas muito em questão pelo fato de se ter garantido testes recorrentes para que se permita um ambiente de segurança do ponto de vista de saúde. Coloca-se grandes questões aqui, Dias Letela, com relação às escolas. Abriu-se todos os subsistemas de ensino. As crianças, os adultos já poderão ir à escola e continuamos a ter o mesmo sistema de transporte que temos, que é tido por todos os estudos do INS como o principal foco, um dos principais focos de propagação da pandemia. E não se abriram as igrejas, por exemplo, onde há pessoas mais adultas e que se calhar sabem cuidar-se melhor do que as crianças. Qual é a sua posição? Bem, eu tenho que primeiro assumir que foi uma decisão acertada em manter as medidas que vinham vigorando. A quando do pronunciamento ontem do Presidente da República, logo no início dizia ouvida a comissão técnica. Então, eu quero acreditar que houve esta auscultação. Sempre disse isso. No sentido dos dados, olhando para aquilo que é o inquérito feito, tenha-se chegado à conclusão de que as escolas não constituem um grande perigo. Digo que foi uma decisão acertada, por quê? Porque se voltássemos a relaxar largamente aquilo que são as medidas, e com a chegada da vacina em Moçambique, poderíamos confundir as pessoas, como aconteceu no final do ano. Há pessoas que pensam que com a chegada da vacina é o fim da pandemia, mas eu assistia hoje, por exemplo, na Alemanha, no Brasil, só hoje na Alemanha perderam a vida perto de 1.500 pessoas. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos no que toca ao número de mortos então, por estamos a dizer 1.000 habitantes. que mesmo os países desenvolvidos, mesmo com o dinheiro que tem para a aquisição das vacinas, a pandemia mostra que ainda teremos muito pela frente. Pois. Então, é preciso que Moçambique, com poucos recursos que tem, use aquilo que são mecanismos que a cada dia o Presidente da República vai sendo aconselhado pela Comissão Técnica, que uma delas é continuar com a situação de recolher obrigatório das 21 horas. Obrigado pela capacidade de síntese, horas. Dias Letela. Mohamed Yassine, coloco a mesma questão assim. Como é que olha para estas medidas? Manteve-se o recolher obrigatório, abriu-se as escolas, também deu-se espaço para o retorno aos treinos. E quero também que olhe para esta questão dos transportes de recolher obrigatório. Olha, aqui nós estamos perante dois direitos constitucionais. Um é o direito à educação, que é a formação do homem novo, que permite com que Moçambique produza cientistas, mais deputados, mais engenheiros. Aqui também a outra questão é o direito à vida, que é através do direito à saúde, a boa saúde, que permite-nos manter-nos vivos. Aqui há uma sobreposição de direitos. Moçambique consegue garantir os dois nesta altura? Mas o meu problema está aí. Qual é que é o primário? Qual dos direitos é o primário? Porque os dois são constitucionais. E segundo ponto é que se a gente opta por abrir as escolas, sim, e não garanta que possamos lidar com a questão da pandemia, se os números aumentarem, na medida em que Moçambique já sentiu-se sem camas, sem condições de reter as pessoas que estejam doentes, então nós estaremos a sobrepor um direito menor em relação ao direito à vida. E aí temos problemas. Agora, por exemplo, se o Presidente, e eu penso que o Presidente deve ser entendido da forma, não só na letra, mas a intenção clara do Presidente ao dizer aquelas escolas que têm condições podem abrir. As que têm condições. Porque, caso contrário, vamos abrir todas as escolas, inclusive aquelas que estão em lugares um bocadinho recônditos do país, sem condição nenhuma, e daqui a meses o índice
de infecção vai continuará aumentar. alto. Estou a receber bastante pressão aqui da minha realização, mas solicitei mais 2 minutos. Desde Leitela, quero ouvir assim com relação a esta manifestação do Presidente da República. Diz que espera que daqui a alguns meses o país volte a sorrir no que toca ao controle da pandemia da Covid-19. Isto depende muito das vacinas que o país tem. Agora vamos levar a cabo um programa de vacinação com apenas 200 mil vacinas. O processo está bastante lento em Moçambique. Acha que vamos chegar a esse nível de sorrir para o controle da pandemia rápido ou mais lentamente, o que também influencia para o desenvolvimento econômico? Eu acho que o presidente foi muito feliz, sim, à medida em que até sem vacina poderia-se vencer a pandemia através de mudanças comportamentais. Estamos a dizer que com a mudança comportamental, com as medidas tomadas de janeiro para cá, ou de fevereiro para cá, a cidade de Maputo hoje tem nível de contaminação que se compara em alguns dias com a cidade de Inhambane, com a cidade da Beira, baixou muito. Então, isto mostra que o fator primordial é a mudança comportamental. Ou estamos a dizer, enquanto as pessoas mudam de comportamento, estaremos a reduzir os números de infecções, enquanto a saúde vai trabalhando em vacinar as poucas pessoas que naquele momento possam necessitar de vacina. Então, vamos... Olha, Tel, vacinas, por ser a vacina é para prevenção, precisamos todos nós. Segundo, enquanto as crianças tiverem a liberdade de ir à escola, o movimento nas estradas e a capacidade dos transportes absorver, temos as enchentes nos transportes sem cuidado nenhum. E temos essas crianças com esta exposição. E a nível do Grande Maputo, os autocarros vão chegar em agosto. Eu colocava uma situação em que eu não dizia que tenho que assumir a decisão como tal, mas eu dizia que existe um conselho técnico, há estudos que são feitos. E mais, olha que o grosso desses estudantes são estudantes que variam de 7, por exemplo, a 18 anos, que não estão abrangidos pela vacina. Então, estamos a dizer que entre a contaminação no mercado e em outros setores, do estudo feito, como dizia o presidente, eu tenho que assumir isso, é a medicina, é uma coisa, como é que se diz, é uma ciência exata. Eu tenho que assumir que pode ter havido este estudo que mostra que há poucas contaminações nestes locais. Então, a situação dos transportes é preocupante. Quero eu assumir que das poucas contaminações ou das contaminações que vamos tendo num e no outro sítio, um dos maiores fatores é a situação de superlotação dos transportes. E não existe neste momento não temos condições... Só teremos mais transporte, de acordo, pelo menos a nível do Grande Maputo, de acordo com a Agência Metropolitana de Transportes, em agosto ou julho. Mamad Yassine, Dias Letela, muito obrigado por terem estado aqui no nosso programa. Muito obrigado a si também, que nos esteve a acompanhar de casa. Eu volto próxima segunda-feira. Até lá. A minha maior infelicidade...